mês de maio, uma reflexão honesta, bíblica, sobre o que seria, afinal, uma família centrada no Evangelho. Na primeira mensagem da série, nós falamos que uma família centrada no Evangelho está apoiada sobre a obra central do Evangelho, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o grande emblema central e relevante do Evangelho. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a mensagem central do Evangelho, que é uma mensagem ao mundo de que em Cristo Jesus há perdão para nós. Nossos pecados não precisam mais ser alimentados dentro de nós numa culpa e numa espiral de culpa doentia, quando nós podemos legitimamente nos arrependermos de nossos pecados e encontrarmos o perdão de Deus. Na terceira mensagem, que foi a mensagem da semana passada, nós falamos sobre a prática central do Evangelho, porque tudo que Deus quer é ter um povo exclusivamente seu, vivendo e gozando permanentemente da sua santa presença, da sua intimidade, da sua companhia, mostrando que a prática central do Evangelho é a oração. Portanto, numa família centrada no Evangelho, há uma reflexão e exposição da cruz, há uma reflexão e exposição do perdão de Deus e do perdão que nós devemos dar uns aos outros, especialmente pais e filhos, e marido e mulher. E falamos também que uma família centrada no Evangelho precisa orar. Nós não podemos permitir que os nossos dias sejam passados uns sobre os outros, sem que nós tenhamos um exercício piedoso dentro do lar, dentro de casa, colocando os nossos filhos e as nossas angústias na presença de Deus. Eu, de vez em quando, tenho visitações angustiosas do Espírito, quando coloco diante de Deus as crianças, seus filhos, os meus netos, porque os meus filhos já são adultos e respondem por si mesmos. Minha responsabilidade direta por eles acabou no dia em que eles saíram de casa. Isso não quer dizer que eu não tenha responsabilidades indiretas, ou seja, influência, tentar de alguma forma estar sempre à mão que precisem de uma opinião ou de algum conselho meu ao longo do caminho, ao longo da jornada da construção da família deles. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento central do Evangelho. Parece que do momento em que nós conhecemos Jesus, os mandamentos de Deus passaram a figurar num ambiente que a gente chama de Velho Testamento, e que esses mandamentos não têm mais qualquer tipo de influência sobre as nossas vidas. Esse é um grande engano. Os mandamentos são importantes e nós todos sabemos, quer por termos ouvido a palavra de Deus sendo lida, quer por nossa leitura voluntária das Escrituras, que o Senhor nos deu 10 mandamentos no Sinai. Os primeiros para reger nossa relação com Ele, e depois os outros para reger nossa relação com o próximo. E o mandamento que inaugura esse segundo conjunto de ordenanças de Deus
para reger o mandamento com o próximo, diz respeito à família. Honra teu pai e a tua mãe, para que sejam longos os teus dias sobre a terra. E eles estão registrados lá em Êxodo capítulo 20. No texto que nós lemos hoje de Salmos 19, diz que em os guardar há grande recompensa. Portanto, eu gostaria de fisgar os irmãos logo no início da mensagem, dizendo que considerar os mandamentos de Deus, respeitá-los e vivê-los a qualquer custo, traz-nos uma recompensa. Nós não sabemos como o Senhor nos recompensará, mas simplesmente a presença de Deus ao nosso lado. Ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada pela vida, já seria uma grande recompensa por si só. E depois, a eternidade vivida com Ele, vivida em sua presença, é uma recompensa que nós não temos elementos humanos para dimensionar, porque toda a nossa dimensão da vida é a vida humana, é a vida terrestre, é essa vida carnal que a gente vive aqui na terra. Nós não temos nenhum elemento pessoal do coração que possa nos colocar diante da avaliação do que será viver uma vida na eternidade com Deus. E é muito importante que você considere que a criação que damos aos nossos filhos não é uma criação humana para essa vida. A criação que damos aos nossos filhos diz respeito a esse lado desconhecido da eternidade, que nem eu e nem você conhecemos, apenas lemos nas Escrituras que os que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna. Portanto, nós criamos filhos para a eternidade. E nós sabemos que a eternidade será passada ou na presença de Deus eternamente para a vida eterna, ou numa ausência de Deus eterna, na morte eterna, quando os seres que não fizeram de Jesus o seu grande representante diante do Supremo Tribunal que Deus regerá nos últimos dias, terão que viver. Portanto, nós criamos filhos para a eternidade, e os mandamentos do Senhor reservam uma promessa que é ou que está acima de qualquer tipo de imaginação minha ou sua. Há uma grande recompensa. Jesus, enquanto na autoridade de Deus na forma humana, ele fez uma releitura de alguns mandamentos, mostrando que existe uma profundidade por trás dos mandamentos que vai além da letra fria. Portanto, a gente sabe o que é não adulterarás, ou seja, é não ter qualquer tipo de relação extraconjugal, porque a Bíblia Sagrada nos fala do não adulterarás. Mas na ótica de Jesus, ele foi mais além. Ele disse que um olhar furtivo, desejando o corpo de uma mulher ou de um homem, que não seja aquele com quem você contraiu um matrimônio, no coração já é adultério. Ele vai além, ele vai fazer uma releitura do mandamento, não matarás. E ele disse que se nós, no coração, alimentarmos qualquer tipo de sentimento, ou de mágoa, ou de ressentimento contra alguém, que nós estamos assassinando alguém. 1 João capítulo 3, versículo 16, diz que aquele que odeia ao seu irmão é um assassino.
Depois Jesus fala sobre o juramento, falando para nós que nós não deveríamos jurar nem pelo céu, nem pela terra, e que a nossa palavra fosse uma única e inabalável. Quando disséssemos sim, sim, e quando disséssemos não, não, não é preciso jurar, não é preciso fazer nenhum tipo de juramento sobre o qual você não tem autoridade. Eu juro por Deus. Qual é a autoridade que você tem sobre Deus para jurar por Ele? Então eu juro pela minha mãe morta, enterrada, que está lá na sepultura. Sua mãe já está morta, enterrada, e mesmo assim você não tem como responder pela sua mãe. Daí Jesus foi muito claro, ele disse: não jureis nem pelo céu nem pela terra. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Esses são alguns dos mandamentos apenas que eu estou passeando com os irmãos em tom introdutório, para os irmãos entenderem que os mandamentos de Deus são muito importantes, tanto que mereceu de Jesus uma releitura, aprofundando para que nós entendêssemos que a lei de Deus é muito mais excelente do que nós possivelmente façamos uma avaliação dela. A ideia é que existe uma realidade que vai além de nossas aparentes percepções naturais por trás de cada ordem do Senhor. Por trás de cada ordem há um elemento muito importante nos mandamentos de Deus. Mas é quanto ao amor ao próximo que o Evangelho choca e até na sua abordagem nos humilha. Eu não sei aos irmãos, mas a mim humilha. Eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Quando Jesus está fazendo no Sermão da Montanha a sua releitura dos mandamentos importantes da lei, ele agora vai falar sobre o amor ao próximo. Ele diz aqui: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essas palavras são chocantes, especialmente numa cultura como a nossa, que é a tal cultura do cancelamento, não é? Que é destruir a imagem de alguém publicamente, sem pena ou piedade. Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, parece ser algo a respeito do qual, em nenhum momento da vida, nós estamos naturalmente preparados para fazê-lo. Jesus mencionou em João 13, 34 e 35, não precisa abrir, nós vamos ler, eu tenho esse texto aqui na tela. Ele mencionou nessa passagem bíblica que estaria mudando o paradigma de amor ao próximo para tornar o tema ainda mais profundo para nós, falando de amor sacrificial, uma realidade que também essa cultura não sabe processar, que é
o sacrifício em favor de uma amizade, em favor de alguém que você considera, em favor de alguém que você nutre amor. Nós estamos imersos numa cultura que brinca com a violência. Hoje, jovens, adolescentes que se divertem com jogos eletrônicos estão lidando com a violência 24 horas por dia. Há jogos que são realizados na internet que o coloca dentro de um ambiente de violência todo o tempo. E aqui, há 2 semanas atrás, o João falou dessa tecnologia chamada de metaverso, que eu já conhecia, mas fui procurar conhecer e ler e ouvir de entendidos melhor acerca dessa tecnologia. E um deles dizia assim: jamais coloque o óculos da tridimensionalidade do metaverso, desse universo paralelo, que é colocar o indivíduo no universo perfeito, onde ele é o grande herói, onde ele pode ser quem ele quiser, onde ele pode fugir do mundo real e entrar nesse mundo paralelo. E o entendido dizia: eu tenho amigos que começaram a usar e nunca mais pararam. Daqui a pouco, papai e mamãe, seu filho está pedindo de presente um jogo eletrônico ou um desses óculos da tridimensionalidade do metaverso. Você não sabe o que é, você consegue mal usar o celular, mas eles sabem o que estão pedindo e sabem muito bem onde é que estão entrando. Então já existem casos de jovens que entraram nesse universo virtual e que jamais saíram. Não querem sair para estudar, não querem sair para tomar banho, não querem sair para se alimentar. A verdade é que quanto mais o tempo passa, maior cresce o desafio de criar filhos. Maior cresce o desafio de se viver uma família centrada no Evangelho, como esse novo mandamento que Jesus deu, de vivermos amando uns aos outros como Ele amou. Novo mandamento vos dou, João 13, 34 e 35. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este é o mandamento central do Evangelho. Quando Jesus faz a releitura do amor ao próximo, e esse amor já não é você dando do que é seu, mas é você dando na mesma dimensão que Jesus deu. E Jesus deu sua vida, Jesus depositou sua vida na cruz em nosso favor. É o Deus Todo-Poderoso fazendo um caminho reverso, se tornando um ser humano como nós, reduzindo-se à figura humana e entregando-se nas mãos de outros seres humanos, que ele seria seu redentor, para morrer. Este é o mandamento central do Evangelho. Famílias centradas no Evangelho são aquelas que, apesar de todas as suas deficiências, priorizam o amor que identifica cada um como discípulo de Cristo. O amor sacrificial exposto na cruz. Não é fácil amar dessa maneira. É preciso ser verdadeiramente crente. É preciso ser cristão realmente para sustentar o eu te amo, meu irmão. Ao longo da minha vida, eu já ouvi muitas declarações de amor que depois foram, digamos assim, negociadas.
Nós todos estamos numa sociedade onde amar o próximo é cada vez mais difícil, onde o amor está ficando para trás. Essa cultura bagunçou o amor conjugal, por exemplo, com a pornografia. É sexo para todo lado, a qualquer hora, a qualquer momento. Nós não conseguimos ter um olhar conjugal adequado por conta da cultura. O amor familiar ficou reduzido realmente a nada, dado ao fato de que pais abandonam seus filhos ao cuidado da televisão ou das redes sociais. Cedo lhe dão um celular nas mãos, porque cedo eles pedem por um celular, e depois eles ficam extremamente surpresos. Por que uma menininha de 10 anos está falando em namoro? Por que um naniquinho de 11 anos está pensando em namorar a coleguinha, filha da vizinha de 9? São dias maus, desafiadores para nós que precisamos fazer uma releitura sobre o que afinal de contas significa amar alguém. O que é isso? O que é você amar um irmão na fé? O que é esse amor fraterno? Por exemplo, na igreja, numa igreja que se divide a cada dia, que se dissolve a cada dia, onde as relações intramuros na igreja são cada vez mais solúveis. Como encarar essa cultura da pornografia? Como encarar essa cultura do ambiente virtual, do metaverso? Como encarar essa cultura que detona com as diversas características amorosas que nós, como discípulos de Cristo, necessitamos desenvolver? É bem comum encontrar nos lábios de muita gente a tentativa de dizer que o amor acabou. De vez em quando eu atendo um casal em gabinete pastoral que vem dizer para mim: depois de 20 anos, pastor, o amor acabou. Lê-se, minha mulher já não é mais aquela mocinha durinha, toda arrumadinha que era há 20 anos atrás. Mas a desculpa dada é que o amor acabou. A Bíblia diz que o verdadeiro amor jamais acaba. Então, o que significa? Que tipo de amor acabou? Onde a pessoa construiu a sua ideia, a sua compreensão de amor conjugal? Amigos que ao longo da vida andaram juntos, irmãos na fé, compartilharam o pão, o corpo e o sangue de Jesus. Surpreende você dizendo: olha, já não dá mais para tolerar você. Ou tolerar a igreja, como se a igreja toda fosse uma personagem. Ou tolerar o grupo de irmãos que está aqui, como se esse grupo fosse diferente de qualquer outro grupo. Fosse diferente, só é diferente de uma comunidade angelical. Mas aqui na terra todos somos iguais. Mas, de vez em quando, tem alguém que diz: eu me enchi desse pessoal aqui. Já não quero mais ficar no meio dessa comunidade, já não quero mais me submeter à vontade de Deus aqui junto de vocês. Também no contexto da criação dos filhos ou do matrimônio, a gente vai precisar fazer uma releitura de, afinal de contas, o que é amar? O que é amar os filhos? Nessa cultura utilitária, a criança entende amor quando você dá um celular da última geração. Ela entende amor quando você dá o presente caro que ela queria ganhar. E o pai
se mata de trabalhar para dar o presente caro, para dar o curso de inglês mais caro, para dar tudo que o dinheiro pode comprar. E aí o que acontece? O pai se distancia da família e cai nesse mundo mal para ganhar mais dinheiro e viver no entorno do vil metal, abandonando aquilo que é de maior valor, que são os filhos, que é a família. Nós estamos realmente vivendo com as tomadas, com os polos trocados. E vamos precisar, irmãos, fazer certamente a qualquer momento da nossa vida, em qualquer instante da nossa vida, nós vamos ter que fazer uma meia-culpa. Mas o grande paradigma de amor no Evangelho não somos nós, ou qualquer outro semelhante a nós. O grande paradigma do Evangelho é Jesus. E ele nunca disse ou dirá que enjoou de nós, ou que não nos suporta mais. Dizemos isso alimentados pelo nosso egocentrismo, quando nossas vontades precisam ser feitas, e essa geração entende amor assim. É a sua vontade tem que ser feita, porque se não for de acordo com a sua vontade, não quer. Como nós precisamos crescer, como família, como pessoas, como crentes. Nós geralmente dizemos isso, que estamos enjoados, alimentados por esse egocentrismo, quando nossos interesses são ameaçados. Não é simples para um pastor ter que falar de amor para uma cultura como a nossa, que se diverte com a violência, que cresce sem aprender nada sobre altruísmo, respeito aos pais, respeito aos idosos. Os valores estão trocados, e é por isso que nós precisamos combater isso em oração, porque isso está além de nós. As pessoas têm uma ideia corrompida sobre amor. Daí as tragédias relacionais que molduram as diferentes histórias de diferentes famílias que nós todo o tempo estamos ouvindo. Outro dia eu fiquei extremamente chocado, um garoto de 12 anos de idade, que deu 2 tiros no seu pai e o matou. A razão? Ele tirou notas baixas e o pai sequestrou o celular até que ele reagisse. Do ponto de vista escolar, quando ele foi invadido na sua vontade própria, ele não pensou 2 vezes, eliminou o indivíduo que não lhe satisfazia a vontade. Essa é a tese que essa geração está construindo. Elimina o indivíduo, elimina o outro. Então é um marido que sai de casa e elimina o casamento, elimina a esposa. Por quê? Porque ela já não satisfaz mais as suas aspirações pornográficas, alimentadas por vídeos, fotos e coisas mais que vão entrando pelo aparelho celular para dentro da sua vida. São as crianças que não conseguem ouvir mais um não. Outro dia, uma criança ouviu não de sua mãe, aquilo que uma criança, quando a mãe leva a criança ao supermercado, e ela começa a pegar aquilo que a mãe naturalmente não compra. Não compra aqueles salgadinhos que parecem isopor, não compra isso, não compra aquilo, e ela se jogou no chão, esperneando, dizendo, eu quero, eu quero, eu quero.
causando à mãe uma vergonha pública. Você já deve ter ouvido de outras tragédias, de pais que abandonaram filhos especiais, não era filho do vizinho, era filho dele. E de repente o pai sumiu na vida. Disse: eu não posso conviver com isso. Eu tenho uma vizinha que cria um menino especial, e esse menino, ela nem sabe, nem me conhece, eu nem a conheço, nós nunca fomos apresentados um ao outro, mas eu ouço. As casas hoje são muito perto umas das outras. Eu ouço, o nome dele é Daniel. De vez em quando eu estou orando pelo Daniel. Mas a vizinha foi abandonada pelo marido quando o Daniel nasceu. Como é que você conhece isso, pastor? É que ela fala muito baixinho. Nós acompanhamos o crescimento da sua menina, que contrariava o coração da mãe, gritava com a mãe, xingava a mãe de nomes. A família realmente está pedindo socorro, e eu sei, eu lido com isso. Os irmãos talvez lidem apenas com a sua família, eu lido com todas as famílias. Conheço o drama de algumas famílias aqui da igreja, e oro por elas, para que Deus transforme a história delas numa história de vitória e de esperança para a glória de Deus. Mas até o amor a Deus foi corrompido. E foi corrompido por essa idolatria sutil a que somos expostos através de gente que se infiltra no contexto cristão com teologias como a teologia da prosperidade, que é uma teologia para satisfazer espiritualmente esse elemento cultural da sociedade, que quer tudo e não quer dar nada. Então eles criam um Deus que dá tudo. E nós acabamos sendo contaminados por essas ideias, e quando a gente vem aqui para a igreja e é contrariado teologicamente por esse contexto, a gente não entende muito bem porque que Deus diz não aos seus filhos. O amor a Deus foi corrompido. Essa teologia chega ao ponto de dizer que você deve seguir o seu próprio coração. Eu também chamo isso de teologia melosa, uma ameaça ao sustentáculo básico do amor a Deus, que é a obediência. O amor conjugal também foi corrompido e vem sendo massacrado, mais uma vez eu repito, por este derrame de conteúdos pornográficos na TV e na internet, de modo que a cada geração é preciso que, pela pregação das Escrituras e do Evangelho, o conceito bíblico de amor seja ensinado, reconstruído, pois este que a cultura expõe, nada, meus irmãos, tem a ver com o que a Bíblia fala, porque o amor que a Bíblia nos ensina não tem nada a ver com o sexo. Casamento na Bíblia trata de anúncio do Evangelho, não de sexo. Até mesmo no casamento, o sexo é secundário diante da obra maior que o casamento tem como missão. Marido e mulher refletem a relação entre Cristo e a igreja. Portanto, o sexo também está em segundo plano. O amor familiar foi esfacelado pela ideia comum e utilitária de consumo que norteia a mente de criancinhas, adolescentes e adultos imaturos que desconhecem valores como fidelidade, lealdade, honestidade. Cuidado para você não ser contaminado por essa ideia consumista. Amor não tem nada a ver com isso.
Então, eu, daqui do meio para o fim da mensagem, nesses minutos que me restam, nós vamos entrar nessa terra arrasada e tentar sair daqui esta manhã, pelo menos com uma ideia devidamente fundamentada a respeito do que é amar. Do que é amar a Deus, do que é amar a família, do que é amar o próximo. Vamos começar por João capítulo 14, versículo 21, quando Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. O principal elemento que norteia esse profundo sentimento de amor pela figura de um Deus criador e redentor é que você obedece os seus mandamentos. Jesus disse: aquele que me ama será amado por meu Pai. Por isso, todo aquele que ama a Deus quer se interessar pelo que Deus ensina em sua palavra, quer se interessar pelo que Deus ensina a respeito das suas ordenanças. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Viver uma vida onde Deus se manifesta a você. Uma vida de obediência aos mandamentos. Se alguém me ama, disse Jesus na continuidade do texto, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Portanto, todo o amor conceitualmente bíblico está desenvolvido no entorno das Escrituras. Amamos a Deus segundo as Escrituras. Amamos o próximo segundo as Escrituras. Amamos uns aos outros comunitariamente ou familiarmente, no núcleo familiar, segundo as Escrituras, respeitando o que as Escrituras ensinam. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, disse Jesus. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, todo o conceito de amor a Deus é desenvolvido no entorno do que as Escrituras ensinam a respeito de Deus, do outro e da vida. O que as Escrituras ensinam sobre Deus, o que as Escrituras ensinam sobre o outro, o que as Escrituras ensinam sobre a vida, o que as Escrituras ensinam sobre família, o que as Escrituras ensinam sobre casamento, o que as Escrituras ensinam sobre relacionamento de pais e filhos, talvez seja o tópico do amor familiar que as Escrituras falem menos, mas ela fala muito quando você aumenta essa lente de aumento ou dá um zoom e você começa a estudar o assunto a partir do relacionamento entre Deus e o seu Filho Jesus. O amor a Deus é definido dentro das fronteiras da obediência às Escrituras e não no terreno das sensações ou emoções. Você dormiu, acordou mal, olha para o lado e diz: eu não amo mais essa pessoa, esse indivíduo. Eu faço de conta que eu não tenho esse filho com esse problema físico ou com esse problema, qualquer que seja ele. Não, gente. O amor e tudo aquilo que as Escrituras ensinam está relacionado a nós realmente vivermos o que a palavra de Deus ensina. É um desafio, um enorme desafio, mas vocês não estão sozinhos nessa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus, que é chamado de Espírito da Verdade, o conduziria a toda a verdade. Portanto, o Espírito Santo está nos acompanhando nessa trajetória de vida na construção do amor a Deus,
na construção do amor conjugal e na construção do amor ao próximo. Todos os outros amores, a partir do amor a Deus, precisam ser edificados, tendo como base fundamental o que as Escrituras ensinam sobre amar a Deus. Nós imprimimos em nossa vida essa íntima relação com as Escrituras, e é essa íntima relação que vai nos levar e vai desaguar verdadeiramente naquilo que Deus espera que nós dediquemos uns aos outros. Vamos observar nesses 20 minutos finais. Eu talvez não use todo o tempo, mas vamos observar o que as Escrituras falam de amor conjugal e amor familiar. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 18, falando do amor conjugal, qual é o papel das esposas? Como as esposas amam? Sendo submissas ao marido, como convém ao Senhor. E o marido precisa não se achar, entendendo que eles agora são verdadeiros senhores de suas esposas. Absolutamente, não é isso que a Bíblia diz. A palavra grega para submissão aqui é um termo militar. E o que esse termo militar diz para nós, pastor? Fala em organizar sob o comando de um líder. Os homens precisam desenvolver atributos de liderança para conduzir sua esposa de modo conveniente. Portanto, é olhar para o marido e crer de todo o coração que ele está tomando a decisão certa aqui ou ali. Casamento deve haver essa troca de elementos, senão o casamento não funciona e o amor conjugal sai pela janela depois da próxima decisão equivocada que ele toma. No versículo 19, ele vai falar para os maridos: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O verbo amar aqui, que o apóstolo Paulo usa em Colossenses capítulo 3, é de um amor espiritual, é de um amor segundo Deus. É o amor ágape, o amor agapau, que ele usa aqui falando do tempo do verbo, está no passado. Ágape é o substantivo, agapau é o verbo, que diz receber com alegria, acolher, gostar muito da esposa, amar ternamente. É aquele abraço cheio de ternura. Mas a palavra também fala em estar satisfeito, como a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos beber a água da nossa própria cisterna. Lá, Jeremias fala acerca desse relacionamento entre marido e mulher para ilustrar o relacionamento entre Deus e Israel. É um amor espiritual, um amor cheio de ternura, cheio de acolhimento. É abraçar, e dentro desse abraço não está um coração dividido, mas um coração satisfeito. Quando esse tipo de relação existe no casamento, submissão, satisfação, ternura, o casamento funciona. E aí às vezes a gente pergunta: como é que você conseguiu ficar casado todo esse tempo? E aí você vai responder: porque a palavra de Deus ensina
E a gente construiu uma vida no entorno do que a palavra de Deus ensina. E Deus, o Deus da palavra, ministrou isso ao nosso coração. Vamos falar agora com os filhos. Atenção, jovens. Falar com você dentro da família. O jovem geralmente fica dentro de casa, o quê? Hoje, como estão saindo de casa mais tarde, uma média de 25 anos. Depois vão viver outros 50 fora de casa, porque a idade de um homem hoje, média no Brasil, é de uns 75 anos. Portanto, filhos ficam conosco 1/3 da vida e vão viver 2/3 fora da nossa influência direta. Então, o que os filhos precisam hoje entender como amar o pai ou amar a mãe? Nós acabamos aqui de celebrar o Dia das Mães no segundo domingo desse mês. E para muitos filhos, amar os pais significa, ou amar a mãe significa nesse dia lhe dar um presente. Não é uma lembrancinha, porque também as mães foram corrompidas por esse sentimento utilitário, e as mães não querem lembrancinha, não. Eles querem presente mesmo. Quer mesmo um presente. Sabe como é, né? Aquela coisa que realmente signifique alguma coisa. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina? Vocês vão ficar fortemente surpresos o que a Bíblia ensina. Ela ensina que em tudo, atenção, você está vivendo na casa de seu pai e de sua mãe, a Bíblia ensina que você demonstra amor pelo seu pai e sua mãe em tudo, obedecendo a vossos pais, porque fazê-lo é o quê? Quer dizer, lá no amor conjugal diz que convém ao Senhor. Agora diz que é grato diante do Senhor quando você atende às orientações do seu pai e da sua mãe. Alguns filhos não, mas grande parte dos filhos, para não ser injusto, geralmente resiste à orientação do pai ou da mãe. Não quer ouvir o conselho, não quer ouvir aquilo que você traz como instrução. Mas olha só, o verbo que foi aqui traduzido como obediência, não significa só obedecer, mas também significa no grego o verbo upakoo, que significa ouvir, escutar, de alguém que ao toque na porta vai ver quem é. Quando o seu telefone celular toca, você atende? Quando a campainha toca lá na casa ou alguém bate palma, você não vai ver no portão quem é? Esse é o sentido do verbo obedecer, é que você escutou e atendeu. Então, amar o pai e a mãe não significa dar um presente num domingo de maio. Isso é o que essa cultura utilitária fez conosco. Mas amar o pai ou a mãe é ouvi-lo, é dar ouvidos, é abrir os ouvidos quando o pai ou quando a mãe te orienta. E depois que você sai de casa, é permanecer ouvindo. O que meu pai me ensinava? O que a minha mãe me dizia? Portanto, honrar pai e mãe, amar pai e mãe, não é fazê-lo uma vez por ano dando um presentão ou uma lembrancinha, depende da profundidade do bolso. Mas agora, como é que os pais amam os filhos? Que o amor é o mandamento central do Evangelho, mas como é que os pais amam os filhos?
Como é que você ama seu filho? Você ama seu filho dando a ele tudo que ele quer, como essa cultura orienta? E mesmo depois que ele se torna independente, que vai viver os outros 2/3 da vida fora de casa, você continua dando, alimentando essa ideia consumista de amor? Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz o seguinte: se você quiser viver o amor segundo as Escrituras, porque é assim que a gente ama a Deus e ao próximo, e as pessoas ao nosso derredor, segundo as Escrituras, ele vai dizer assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Mas é por isso que a Bíblia, a gente não basta só lê-la, nós precisamos estudá-la, porque se você é pai, se você é mãe, você precisa entender que uma das principais funções sua, além de orientar e esperar que ele lhe obedeça, e orientar bem ao longo da vida, e para isso, para orientar bem, você pessoalmente precisa, os homens investirem em sua liderança, e as mulheres precisam investir em destronar o eu. Além disso, é você não provocar. Esse é o verbo usado aqui, traduzido como irriteis. É porque as provocações irritam, né? Não irrita? Você se lembra quando você era criança? Juarez lembra, porque ele cresceu comigo. A gente de vez em quando punha uns apelidos lá nos meninos da rua. Cabeça de nós todos, chapeleta, chupetê. E isso é provocante, provoca. Uma das maneiras mais gloriosas de você amar seus filhos é você encorajando. Meu filho, olha, eu acho que a maneira como você vem fazendo suas escolhas vai te destruir. Eu encorajo você a pensar de outra maneira. Encorajando, não desanimando. E como é que um pai desanima seu filho? É quando você diz para ele: você não vai ser nada na vida. Você não vai conseguir absolutamente nada agindo assim. Usa uma outra técnica. A Bíblia ensina a não provocar, a não irritar, a não desanimar, mas encorajar. Encorajar a criança, encorajar o adolescente, encorajar o jovem. Eu tentei encorajar reparando nas habilidades dos meus filhos e aprendendo com a Bíblia, porque como você, eu também vim de um lar disfuncional. Quem me ensinou a ser pai? A Bíblia. Quem me ensinou a ser marido? A Bíblia. Quem me ensinou a ser filho? A Bíblia. Eu convivo com os dramas pecaminosos da queda? Convivo. Mas foi a Bíblia. E como eu os encorajei, reparando que um tinha habilidade para esse lado das ciências biológicas, outro tinha mais habilidade com a matemática do que com as letras. Então fui encorajar. Olha, meu filho, você tem aqui um leque de opções para você estudar. Você, com essa cabeça mais técnica, você pode